Comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Quando você clamou ao Senhor, como você clamou, Deus olhou para o coração. Sim, senhor. E houve algum sentimento de euforia que veio sobre você? Ou você entendeu que algo aconteceu? Sim. Você deve entender também que eu fui criado na igreja. E me disseram que eu era salvo desde que eu fui para o corredor com 8 anos. E eu passei pelo batismo nas águas quando eu tinha 8. E também todos esses anos, mesmo que eu estava vivendo como o diabo, né? Se você me perguntasse se eu era salvo, eu diria sim. Certo. Porque teologicamente eu sabia todas as respostas. Como uma criança nas escolas, sextas à noite, memorizávamos centenas de versículos, eu memorizei. E eu recebi medalhas por causa disso, sabe? E então eu havia aprendido as escrituras, eu aprendi, comecei a cantar na igreja. Quando eu tinha 6 anos, quando a minha mãe deu um testemunho de como um avião que ela e meu pai estavam voando para a Califórnia, o motor parou, um motor único parou à noite, e eles estavam voando para a Califórnia, e o meu pai aterrissou aquele avião como um planador no deserto do Arizona. Isso é um milagre, meu E amigo. eles saíram ilesos, e a minha mãe estava testemunhando isto, e Eu cantei uma canção chamada Eu Pedi para o Senhor, que o Joseph já cantou aqui, e ele nem sabe a história dessa canção. Mas sabe, eu fui criado nesta atmosfera, mas eu não era salvo. Mas naquela noite, quando eu simplesmente busquei a Deus, eu sabia. Sabe, as escrituras dizem aqui, arrependimento é a chave. Aquela virada para esta direção. Mas isso Para quer outra dizer direção. se desviar da direção Certo. errada para a certa. E isto foi feito no meu coração e na minha mente naquela noite. Senhor, se o Senhor me aceitar, na verdade era a ideia que estava sendo derramada do meu coração, não só que eu era um pecador, não só que eu tinha violado tanto Mas as você coisas teve de uma Deus. ideia que o Senhor iria te libertar do álcool, das drogas e tudo isso? Eu nem estava buscando isto. Na verdade, eu não estava nem pensando sobre Certo. isso. Eu posso entender Sabe, isso. você, naquele momento, o sentimento de convicção foi seguido por um sentimento de aprovação. Mas isto é um exemplo lindo da experiência do nascer de novo. Exatamente. E você não precisa ter um monte de pessoas dizendo não faça isso, não faça aquilo. O Espírito Santo Certo. imediatamente começou a sim. dizer, não faça mais É isso. isso aí. E como eu disse, a minha interpretação do evento naquela noite não teria sido na noite que eu fui salvo. Eu simplesmente restabeleci algo com Deus na minha mente. E de repente, não de repente, mas os dias seguiram. Mas na manhã seguinte, Você pegou aquela sua Bíblia da família e levou com você no sim. trabalho. Era como se fosse a nossa letra gigante aqui, desse tamanho. E foi a primeira Bíblia que eu tive por 3 meses. É a única Bíblia que eu tinha. Mas é isso aí. do tamanho dessa. Eu ainda tenho. Eu já preguei com ela 1 ou 2 vezes, mas era desse tamanho. E uma Bíblia branca, novamente uma Bíblia da família. Sim. E eu levei na picape do meu amigo, eu não dormia a noite inteira, e estava indo trabalhar, e geralmente eu pegava um pacote de maconha, e o meu papel para enrolar uma maconha, jogava aquilo no painel, né, fazia uma maconha quando Vocês estávamos indo dois. para o trabalho. Naquela manhã, sim, ele estava dirigindo, e eu estava fumando uma maconha, mas naquela manhã eu entrei no carro e essa Bíblia gigante foi para cima do painel. E ele falou, o que é isso? Eu falei, é o que eu estou lendo. Sabe, eu não sabia mais o que dizer, mas eu sabia que isto
ele estava olhando para mim e eu comecei a falar sobre me acertar com Deus e o que tinha acontecido na noite passada. Ele estava olhando para mim, tipo, eu estava totalmente doido. E eu estava doido e apaixonado por Jesus Cristo. E as semanas se Com passaram. licença, você disse algo para alguém no trabalho aquele dia? Não, acho que não, era só eu e ele no trabalho. Ah, tá. E ele sei. era um bom homem. Nós, no outono e durante o inverno, nós trabalhávamos pela mesma Sim, empresa de sim. piscinas. Então estávamos trabalhando com eles, era só nós dois. Mas ele via tudo isso acontecer e ele viu isto tudo se desvendar. E eu não conseguia tirar os meus olhos deste grande livro. Eu não queria estar longe deste livro. E eu comecei a ler e comecei. Você as quer dizer mudanças que, na vieram. verdade, você queria ler a Bíblia? Sim, eu comi esta Bíblia. Assim como eu estava fazendo alguma das drogas, deixa eu te falar, mesmo nesta época, eu ainda estava participando em algumas das drogas iniciais. Não foi embora imediatamente, mas eu continuei a buscar as Escrituras. Então, em primeiro lugar, a cocaína e depois as parafernálias e vender equipamentos, tudo isso foi embora. E depois disso foi o álcool e algumas semanas depois disso. E eu fui salvo dia 6 de janeiro de 86. E em alguns dias eu sabia que eu queria escutar alguém pregando para mim. Eu queria ouvir a palavra de Deus. Eu precisava de ajuda, porque eu estava aprendendo. Eu estava tirando coisas do sim. mundo. E o Espírito de Deus estava dirigindo o meu conhecimento. Eu ainda tenho esta Bíblia, você pode ver onde eu marquei em Provérbios e passei pelo Novo Testamento. Mas eu sabia que eu precisava de ajuda. E foi então que eu lembrei que meu pai, ele nos enviava para a igreja e ficava em casa e assistia a televisão cristã. Ele assistia ao pregador na televisão. E o Oral Roberts era grande naqueles dias. E o Rex Humbard era o seu favorito. Então, eu tive um trabalho a noite toda, que eu trabalhava como caixa, acordei às 7 da manhã, trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, vim para casa naquele domingo de manhã, eu acho que eram 8 da manhã, e eu liguei a televisão. E foi quando eu me encontrei com o seu programa. E aquelas cascatas, aquelas quedas caindo, e Você John não nos Storms. conhecia? Eu não sabia, não conhecia Há um você, nem rio. sabia que você existia, nem sabia que o Ministério de Jimmy Swaggart existia. Você está brincando? Nos meus círculos, você não era um deles. Sim. Mas naquela manhã, eu sentei lá e escutei o John Storms e a Janet Pascal, o Thomas, e eu vi uma cruzada de uma cidade de algum lugar. E eu senti novamente o poder convincente, a presença de Deus varrendo Glória a aquele Deus. lugar. E eu estava preso, eu estava lá, porque foi a mesma presença que eu havia Sim, sentido naquela sim. casa, Que todos unção. aqueles dias que eu estava sozinho. Eu senti, sem saber de nada, sem ninguém me falar nada sobre a Bíblia, eu senti que era Sim. certo e eu me assentei por 4 horas. E eu chorei e chorei. Meu Senhor. E você ministrou a palavra de Deus naquele dia. E eu não podia esperar até a próxima semana. Na semana seguinte eu peguei um videocassete e eu coloquei perto da televisão. Porque quando você recebeu uma transformação no seu coração e um amor por Deus, você quer ouvir. E você Certo. quer ouvir várias Sim. e várias e várias Sim. vezes. Então, eu apertei aquela fita cassete na semana seguinte e eu gravei a mensagem e todo o programa eu pus na fita cassete e eu gastei, em uma semana não dava nem para tocar mais, porque eu gastei. Eu sabia todas as frases do sermão que você pregou. Eu sabia as frases, mas toda vez que vinha, o Espírito de Deus Então você se começou a tocava em mim. assistir toda semana. Ah, sim, toda semana. E eu não sabia que você tinha um programa diário naquela época, mas eu tinha aquilo. E aquilo e a palavra de Deus começou a fazer a sua obra na minha vida. E uma coisa levou até a outra, e para encurtar a história,
Em 3 meses, Deus me levou para uma igreja cheia do Espírito Santo, com um pastor de Deus, e eu senti naquela igreja a mesma coisa que eu havia sentido na noite que eu fui salvo, a mesma coisa que eu senti no seu programa. Olha só o que eu quero fazer. Eu sinto o Senhor quer que a gente leve as pessoas que precisam de salvação à oração do pecador. Porque o que Deus fez por você e fez por nós e milhões de outros, Ele vai fazer por esta pessoa agora. Sim. E se você der para Ele uma oportunidade, Ele vai transformar a sua vida. Glória E a tudo Deus. que Ele transformar é sempre 1000 vezes melhor. Sim. Eu vou fazer a oração e eu quero que você ore comigo. Os irmãos aqui vão te ajudar. E eu quero que você creia o que você está falando Sim. de todo o teu coração. Sim, sim. E o seu mundo será transformado. Sim, Agora sim. vamos orar. Querido Deus no céu, Querido Deus do céu, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados. Perdoe pelos meus pecados. E a maneira que eu tenho vivido. E a maneira que eu tenho vivido. E as coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. E limpe-me. E limpe-me com teu sangue precioso. com teu sangue precioso De toda injustiça. de toda injustiça. Com a minha boca. Com a minha boca, Eu confesso. eu confesso o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus. Que Deus ressuscitou a dentre os Jesus. mortos. dentre os E mortos. Ele está vivo. E Ele está vivo. Neste momento. Neste momento. Eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma. como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu faço dele o Senhor da minha E de vida. acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra. Eu estou lavado. Eu estou lavado. limpo. Eu estou Eu limpo. estou perdoado. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu estou Louvado salvo. seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Diga para alguém, seja quem for, que você aceitou Jesus no seu coração. Vai te ajudar e vai abençoá-los também. Obrigado por estar conosco hoje. Tem sido um grande programa. Damos ao Senhor todo o louvor e toda a glória. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.